Shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida no dia de hoje. Seja bem-vindo à lição 6 do curso Integração aqui da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares. Eu sou o pastor Hélio Alves e tenho o privilégio, o prazer de estar com você nesta aula. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o que é o batismo, vimos inclusive alguns exemplos de batismo, tanto o batismo de Jesus, praticado por João Batista, como alguns batismos realizados no início da era cristã, no livro de Atos. É importante relembrar algumas coisas que nós vimos. Uma delas foi que João batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, João 3:23. Também em Mateus 3:16, do batismo de Jesus, diz que ele saiu da água. Depois, o outro exemplo em Atos capítulo 8, o batismo do eunuco pelo discípulo Filipe, diz que eles desceram a água e depois que saíram da água. Portanto, nós concluímos com esses e tantos outros versículos que eu poderia citar, que a forma do batismo no Novo Testamento era a imersão ou o mergulho do crente na água. É interessante que o Novo Testamento ele foi escrito em duas línguas, o grego e o aramaico. E esse trecho do batismo foi escrito em grego. E em grego a palavra bapto, que nós transliteramos para o português como batismo, ela não é uma palavra traduzida, mas ela foi tirada do grego bapto e transliterada, ou seja, mudou-se um pouquinho e virou baptismo. Se ela fosse traduzida, o seu significado é mergulho. A palavra batismo, do grego, significa mergulho na língua portuguesa. E aí a gente entende, então, mais uma vez, reforça que quando diz Jesus foi batizado na água, se fosse traduzido o termo batizar, seria Jesus foi mergulhado na água, né? Por isso é importante a gente pensar nisso, porque há um significado nessa forma do batismo. Há um significado profundo, espiritual, teológico e doutrinário na maneira do crente ser batizado ou ser imerso na água. Os textos que nós lemos na semana passada dão conta de que era assim no Novo Testamento. Aliás, não são só os batistas que concordam que os batismos na era apostólica eram realizados por imersão. Martinho Lutero, por exemplo, o grande iniciador da Reforma Protestante, num dos seus trabalhos, ele diz: o termo batismo é grego e em latim ele pode ser traduzido como mersio, uma vez que imergimos qualquer coisa em água para que seja todo coberto pela água. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, ele também, que não era imersionista, diz, comentando Romanos 6,4, sepultados com ele, alude à maneira antiga, se referindo à igreja primitiva, de batizar por imersão. Outro, João Calvino, um grande teólogo da Reforma Protestante, a quem nós reputamos como profundamente importante, ele mesmo, no seu comentário do Evangelho de João, né, quando ele fala de João 3:23, ele diz assim: pelas palavras de João 3:23, pode-se inferir que o batismo era administrado por João e por Cristo mediante mergulho do corpo inteiro na água. Então, os nossos pais, reformadores, eles mesmos admitiram nesses textos que no início, lá no Novo Testamento, a forma do batismo era a imersão. Mas por que será que Jesus e João Batista instituíram o batismo como a imersão ou mergulho do crente na água? É que havia ali e há, nessa maneira de entender o batismo, uma lição muito importante. E que lição é essa? É a lição que representa que o crente morreu para uma vida de pecados, morreu para o mundo
E como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, 4 e 5, ele diz assim: portanto, se morrermos, portanto, fomos sepultados com ele, ou seja, com Cristo, na morte, por meio do batismo. Ou seja, assim como Jesus morreu e foi sepultado e ficou no seio da terra, no símbolo do batismo, quando o crente é imerso na água, simboliza que ele foi sepultado com Cristo. E continua o apóstolo Paulo aos Romanos 6, 4. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, quando o crente então é emerso da água, ou seja, é levantado da água, no ato do batismo, simboliza que ele está ressuscitando com Cristo. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que palavra linda, que simbolismo profundo. E Paulo repete esse ensinamento, o que o torna uma doutrina, porque um versículo só não pode construir uma doutrina, é preciso ter embasamento. E fora esses todos que nós já falamos, ainda Colossenses 2,12 traz essa mesma ideia. Se não, vejamos: e isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja a mesma simbologia. Então, os batismos na igreja cristã, inclusive o de Cristo, foi a imersão ou o mergulho na água. E agora nós vemos nos escritos paulinos que havia e há nessa imersão, nesse mergulho, um importante componente teológico, que é: Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e vive. Nós temos um Salvador que está vivo. Pela conversão, o crente também morre para o domínio do pecado na sua vida, e no ato do batismo, simbolicamente, ele é sepultado e depois ressuscitado numa nova vida que nasce de novo para Cristo. Que beleza! Que símbolo maravilhoso é o símbolo do batismo, não é? Isso quer dizer também que assim como o nosso corpo físico passará pela morte, mas assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos e receberemos um corpo glorioso. Glória a Deus. É claro que o batismo não faz isso. Como já disse, o batismo não tira pecados, mas ele simboliza a realidade espiritual que já aconteceu na vida de uma pessoa. Porque, na verdade, no ato do batismo, aquela água significa realmente o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo. Então, quando nós somos mergulhados na água, é a simbologia de que nós já fomos, no ato da conversão, batizados no Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa. Então, o pastor, o ministro, quando mergulha o candidato na água, está simbolicamente representando algo que já aconteceu no mundo espiritual, ou seja, o batismo no Espírito Santo, a completa regeneração daquela pessoa. E quando ela sai daquela água encharcada, o simbolismo é exatamente esse, que ela está cheia, encharcada, transbordando do próprio Espírito de Deus. Lembre-se sempre, um simbolismo. Não há na água do batismo nenhum poder salvífico. Em Atos 19, nós temos um outro exemplo interessante também de batismo. Porque com o decorrer da história, não é, os cristãos eles foram chegando a conclusões diferentes sobre, principalmente, a forma do batismo. Então, algo que foi iniciado como uma exceção lá no início do cristianismo, ainda pouco depois, e que está narrado inclusive num livretinho da época do final do primeiro século, chamado Didaquê. Didaquê, você encontra até na internet se quiser consultar esse documento. Nesse documento que é muito antigo,
há uma exceção para o batismo que não seja o mergulho do crente na água. Quando a pessoa estivesse moribunda, ou etc., à beira da morte, poderia se jogar um pouco de água na cabeça dela. Lembre-se que isso não está no Novo Testamento, é um documento da igreja cristã. E parece que ao longo do tempo, a exceção, que era a aspersão, ela se tornou uma regra, substituindo inclusive o batismo ensinado no Novo Testamento, ou a forma do batismo ensinado no Novo Testamento. Desta maneira, a igreja cristã, que depois se transformou em igreja católica, continuou batizando os seus adeptos, os seus fiéis, pela maneira da imersão. Com a Reforma Protestante, em 1517, os reformadores, a maioria deles, continuaram com a mesma maneira de aspergir ou jogar um pouco d'água sobre a cabeça das pessoas no ato do batismo e não imergindo o corpo delas na água. Mas ainda lá na época da Reforma, um grupo chamado Anabatista já se colocou contra isso, tanto contra essa maneira do batismo, também contra o batismo de bebês, que também havia sido introduzido ao longo da história. Então, os batistas desde sempre realmente entendemos que os bebês não devem ser batizados, pelos motivos já explicados, e descobriram mais tarde também que a forma do batismo é a imersão. Nesse caso, quando algum irmão nosso querido quer fazer parte de uma igreja batista, ele é convidado, não é, a também cumprir essa ordenança da maneira que nós batistas entendemos. Não que o batismo dele esteja errado ou que a fé dele esteja errada, em absoluto. Somos salvos por um mesmo Senhor e Salvador que é Cristo Jesus. Mas é importante que assim seja, para que essas pessoas possam estar comungando conosco de uma mesma maneira de fé, porque não existe batismo vazio de significado. O batismo não é um mero passar pelas águas, como alguns pensam. Em Atos 19, como eu disse, principalmente dos versículos 1 a 5, nós encontramos o apóstolo Paulo chegando em Éfeso, e ele encontra ali alguns discípulos que haviam sido batizados por João Batista, lá atrás. E eles talvez foram para Éfeso depois, estavam ali adorando ao Senhor, mas quando Paulo chega e pergunta assim para eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles respondem assim: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo começou a explicar-lhes então a doutrina do Espírito Santo. E no versículo 5 de Atos 19, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo então rebatiza aquelas pessoas. E olha que eles foram batizados por João, então nesse caso também por imersão. Por que Paulo os rebatizou? Porque eles ainda estavam com a sua fé, digamos, precisando de uma atualização. Eles eram salvos, se morressem sem o batismo de Paulo, estariam salvos da mesma maneira. Mas agora eles creem de uma maneira diferente e se constituem então como um grupo de crentes. Claro está que essa é uma única citação desse fato no Novo Testamento, por isso não se constitui uma doutrina, mas é um conselho, né, que nós gostamos de dar, principalmente àqueles irmãos que vêm de outras denominações, não é? Mas é claro, a decisão é sempre de foro íntimo de cada um, principalmente aqueles batizados já por imersão. Nós entendemos então que a porta da entrada para a igreja é o batismo. E com muito carinho, aqueles que vêm de outras denominações são muito bem-vindos no nosso meio, né? E também, quando nós os recebemos, não queremos dizer que nós estamos com toda a razão. Não, temos também, com certeza, as nossas limitações. Mas aconselhamos, pedimos com muito amor aqueles que querem fazer parte desse grupo, que ainda não foram batizados pela imersão,
que possam se submeter a esse rito importante. Não porque agora encontraram a fé verdadeira, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é uma só, é a igreja de Jesus Cristo. Mas tão somente para também passar por essa porta importante, que é a entrada para uma igreja do Senhor Jesus, claro, uma igreja local. Que Deus abençoe profunda e abundantemente a sua vida e que esse estudo tenha trazido realmente esclarecimento para o seu coração, em nome de Jesus.